Olá a todos, bem-vindos ao nosso podcast Oncologia Sem Fronteiras. Hoje com foco em psiquiatria, profissionais de saúde, mas para médico em especial. Leandro, fala para a gente aí sobre o nosso convidado. Bom, hoje a gente tem a alegria de estar aqui conversando com o Ângelo Gauzy, um colega médico. Ele é psiquiatra e também tem uma especialização em psiquiatria infantil, né, Ângelo? Eu gostaria que você se apresentasse um pouco para a gente, antes da gente conduzir aqui essa conversa com relação às dificuldades do médico hoje, de uma forma geral, em lidar com sofrimento, seja do ponto de vista crônico ou seja do ponto de vista agudo. Mas me explica primeiro quem que é o Dr. Ângelo. Bom, em primeiro lugar, boa tarde. Agradeço o convite muito. Acho que é ótimo a gente estar podendo conversar sobre essas coisas, o que muitas vezes as pessoas até evitam discutir, mas eu tenho percebido que ultimamente a questão de saúde mental tem ganhado mais espaço, tem sido, inclusive na mídia as pessoas têm abordado mais, isso acho que é uma coisa importante, porque é um adoecimento sério. Muito bom, Ângelo. Como você mesmo disse, hoje a gente tem visto, percebido e sentido como os profissionais de saúde têm sofrido do ponto de vista de saúde mental, né? E nesse contexto, no contexto nosso de oncologia, de profissionais que lidam com câncer de uma forma geral, médico das mais variadas especialidades, enfermeiros, né, os que estão voltados com esse sentido assim do sofrimento do câncer, uma doença que tem crescido, uma doença que tem aparecido, toda a família hoje tem um câncer, e a mídia tem colocado isso de forma muito grande, assim, tratamentos, muitas vezes, não só o sofrimento do médico, Ângelo, você sabe, não é muitas vezes só pela doença em si, do paciente, né, da empatia, mas também das nossas dificuldades de oferecer um tratamento adequado para aquele paciente, né? Então isso tem gerado um adoecimento muito grande nosso, do profissional de saúde. Então eu queria que você falasse um pouco para a gente no seu dia a dia. Você tem atendido os pacientes, explicasse um pouquinho do burnout, das várias fases do burnout, para que a gente entenda. Eu vejo assim, eu acho que dentro da medicina nós temos especialidades. Algumas especialidades são um pouquinho mais leves, vamos colocar assim, algumas são, né, um pouquinho mais complicadas. Eu acho que para a oncologia, assim como o pessoal que trabalha muito em CTI, eu tenho pacientes médicos de CTI. Sim. Intensivistas, pessoas que estão próximas à questão, né, da perda ali do paciente a óbito, de ter que lidar muitas vezes com a morte, de ter que lidar com a família do paciente, o que é bastante desgastante também. Então, assim, eu acredito que determinadas especialidades, e aí entra essa questão, né? A oncologia é mais recorrente estar lidando com isso. Além do próprio sofrimento do paciente, que por uma questão mesmo de empatia, e eu espero que todos tenham, sim, né? A gente é muito permeável às emoções do outro. Se a gente está envolvido, aquilo não tem jeito, atinge. Eu me lembro que eu tive um amigo, psicólogo, já faleceu, a gente fazia alguns grupos de terapia, e ele tem uma frase que até hoje eu me recordo bem, e não me sai, né? Assim, ele falava comigo: olha, Ângelo, o seguinte, a dor do outro não é a minha dor, mas me dói. Isso é empatia. Isso é empatia. Eu sei que não é minha, mas dói, né? Então, assim, quando você vai tendo um certo número de exposição e não equilibra com outras questões,
E hoje a gente tem essa questão também, né, uma sobrecarga. Como a gente está permeável a isso, essa dor vai me doendo muito e numa frequência muito grande. Vou só te dar um exemplo de como que eu percebi isso durante a minha residência de psiquiatria. Quando eu estava no Raul, eram pacientes internados. No Raul Soares Hospital. Soares, na FEMIG. Eram pacientes internados, pacientes graves. E, de modo geral, a gente era responsável por um número de leitos. Certo. Muitas vezes eu tinha pacientes bipolares graves. E o paciente bipolar, ele está internado, normalmente, ou em crise. Antigamente a gente chamava de psicose maníaco-depressiva, ou ele está melancólico, sim, depressivo, ou ele está em mania. E eu dava preferência por chegar, atender primeiro os meus pacientes depressivos, porque depois de 2, 3 pacientes depressivos eu estava arrastando. Entendo. Aquilo tinha me esgotado. Entendo. E se eu tivesse um paciente maníaco, eu deixava ele por último, porque eu saía de lá eufórico. Ele estava em tão bom humor que o bom humor dele me contaminava, ou pelo menos aliviava um pouco a coisa. Então você vê o quanto nós somos permeáveis à emoção do outro, né? A medicina tem isso, né? O Ângelo, é fantástico, cara, essa sua observação. Diante disso, eu queria uma orientação sua. Hoje, por exemplo, o oncologista, o intensivista, né, que são um exemplo de 2 especialidades que tratam pacientes graves. Ele trabalha, o médico especialmente trabalhou muito durante o dia, teve muito paciente que demandou muita energia mental, família, casos graves. O que você orienta para esses pacientes, para esses médicos, melhor dizendo, para que eles se protejam dessa fadiga emocional que num determinado momento pode se tornar burnout? O que você fala para chegar em casa? O que eu faço para que eu consiga, ou se é possível, dormir pleno, dormir bem, para no outro dia acordar com força para poder continuar? Sim. Olha só, eu tenho umas ideias, assim, são questões minhas mesmo, pensando, né? Quando você fala da oncologia, eu já pensei isso em relação à psiquiatria. Sim. Psiquiatria também não é tão leve. Sim. Às vezes é difícil, né? E às vezes a gente tem a mesma sensação de impotência, porque quando eu pego um paciente esquizofrênico, grave, muitas vezes refratário a tratamento, então eu tenho que lidar com a esquizofrenia dele e eu vou muitas vezes segurar esse paciente no dia a dia ali, e aquilo traz um certo sofrimento também. Mas voltando na questão da oncologia, eu acho assim, como lidar com isso? Um ponto que eu acho que é essencial. Seria necessário que as pessoas, os médicos, os profissionais tivessem um espaço para eles sentarem juntos com os colegas e poderem conversar abertamente, né? Mas eu digo abertamente, sem censura mesmo, né? Então, se eu quiser virar e falar, cara, hoje foi um dia... eu estou com um paciente assim que está insuportavelmente pesado, está acabando comigo, né? Entendo. E ventilar essas coisas, né? Isso. De modo Dividir geral, um pouco, né, essa angústia minha com o colega. Isso né? tem que ser conversado, isso tem que ser falado, né? A gente tem que falar dessas coisas, porque uma das coisas que constitui o ser humano, eu acho que é essa capacidade nossa de conversar, de contar história, de discutir as coisas. A gente sempre utilizou dessas ferramentas, sempre. E hoje a gente está perdendo isso, Ângelo? Tá, infelizmente. Infelizmente estamos, porque e isso tem um pouco a ver também com a questão da pandemia, mas já vinha um pouco antes. Aí tem toda essa transição, por exemplo, para mídias, grupos de... Eu vejo dentro da área da psiquiatria mesmo. A gente conversa, às vezes eu converso com colegas, eu tenho um grupo de WhatsApp. Sim. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa de sentar como a gente fazia antes, ou vamos encontrar em algum lugar, ou vamos ir
né? Não, no WhatsApp eu mando uma mensagem, o outro faz até um comentário, às vezes legal. Mas não é isso. Não é a mesma Ô, coisa. Ângelo, tem uma população assim de médico que ela é mais acometida, assim, mulheres ou não, isso é para todo mundo. E outra coisa é que tem sinais que a gente pode perceber inicialmente que pode sim estar diante de uma doença que está na fase inicial e que eu posso fazer alguma coisa aí nesse início? Sim. Bom, primeiro ponto, vamos lá, estatisticamente, né? As mulheres, sim, são mais afetadas. Provavelmente, eu acredito, porque elas têm uma sobrecarga em outras áreas também, né? Então, ela tem que dar conta disso, ela tem que dar conta de determinadas outras questões, família, e isso acaba... Ao mesmo tempo, tem um dado interessante. Elas parecem se recuperar mais rápido do que os homens. Os homens tendem a serem afastados um tempo um pouco maior, né? Talvez uma resiliência maior, talvez alguma outra questão assim. Isso é estatístico. Só que veja bem também, isso é uma estatística que não reflete, de repente, o quadro inteiro. Porque a gente tem que pegar os dados, muitas vezes, por exemplo, o INSS é um dos lugares onde a gente busca dados. O INSS é a ponta do iceberg dessas questões, né? Nós temos N outras coisas que não vão aparecer aí. Sinais, olha, eu acredito que se você começou a ir para o seu serviço sem muita vontade de estar indo para lá, um dia, ok, eu não acordei bem hoje, eu dormi mal, 2 dias, 3 dias, uma semana e eu estou acordando, eu não quero ir para o meu serviço. Bom, tem alguma coisa acontecendo, né? Isso pode chegar a um nível, por exemplo, o ano passado eu afastei uma paciente por burnout. Ela tinha crises de pânico de ver a sigla do local de trabalho dela. Ela não precisava estar indo ou pensando, ela já estava afastada. Era um gatilho, aquilo funcionava como gatilho. Ela já estava afastada. Ela não precisava ir, mas o fato de passar ou ver alguma coisa, ou a sigla já aquilo voltava. Então, assim, você pode chegar até nesse ponto, né? Mas vamos lá no início. Você começou a ter um certo desânimo para ir trabalhar. Esse é um ponto. Você prestar sempre muita atenção. Isso também eu tive um professor fantástico. Ele sempre me falou, olha, preste muita atenção no sono. O sono, ele é, muitas vezes, se não todas, o primeiro sinal, a primeira coisa que vai alterar, começou a dormir mal, ou começou a ter uma hipersonia, que também começou a dormir muito, ou a ter sono durante... Alteração de sono é a primeira coisa, muitas vezes, que vai, sim, alterar, e, geralmente, tende a ser a última a melhorar. A gente vê, às vezes, a pessoa já melhorou, ela voltou a trabalhar, está dando conta, mas ainda dorme mal. Chega no consultório, às vezes eu pergunto, e o sono, como é que está? Esse ainda está mais ou menos, né? Então, assim, prestar muita atenção em sono, prestar muita atenção em alimentação, também altera muito, né? Ou a pessoa começa a comer muito, porque desconta muitas vezes essa ansiedade, essa coisa toda. A comida ali é uma coisa que dá prazer imediato, né? Algumas pessoas respondem diminuindo a alimentação, perdendo peso, né? São sinais também para tomar cuidado. Baixa de libido é uma coisa interessante, mas começa a aparecer sim, porque também é uma dessas coisas de prazer da vida que a pessoa está perdendo um pouco do prazer pelas coisas,
né? Então, ela começa no trabalho, ela começa a refletir em casa, um certo desânimo, uma certa preguiça, entre aspas, que não é uma preguiça, mas muitas vezes é traduzido assim, né? Assim, são primeiros sinais que as coisas não estão caminhando bem. Essa é uma primeira fase, né? O que pode evoluir muitas vezes para depois labilidade emocional. Aí nós já estamos entrando numa fase um pouquinho mais complicada, que é o choro fácil ou choro sem motivo. Ou eu tive uma paciente que ela falava, nossa, eu não estou podendo ver ela brincava, nenhuma propaganda de Doriana na televisão e as lágrimas estão escorrendo. Ô, Ângelo, fantástico, cara. Só para poder ver também, isso você está tentando, a Nara perguntou, você está tentando contextualizar o burnout. O início, né? O que a gente deve prestar atenção e preocupar. Fantástico. E aí eu fiquei pensando assim, isso que você diz, superficialmente, alguém pode olhar e falar, esse paciente está deprimida, isso é depressão. Como é que é essa nuance de você, não, isso é burnout, mas isso é depressão? Como é que é só o trabalho? É só o trabalho que linka? A questão do burnout é o link com o trabalho. Isso que eu estou descrevendo ainda não é uma depressão, tá? Isso são sinais, é pródromo, assim. Entendi. A coisa está começando a não andar bem. É a hora boa da gente pegar para trabalhar, né? Assim, para pegar, vamos dar uma solução, vamos achar um caminho, assim. É muito mais fácil reverter nesse momento, né, porque isso pode sim evoluir para uma depressão, né? O burnout ele tem essa característica de ter que estar linkado sim ao trabalho. Até outra das coisas, né, que a gente estava discutindo sobre esse artigozinho, né, o que acontece? Nele ele faz uma certa diferenciação bem assim. Vamos colocar, por exemplo, uma coisa que você pontuou no início, assim. Dificuldades no tratamento. A gente tinha isso também. Eu me lembro quando eu comecei, logo que eu saí da residência, fui trabalhar no sistema público. A gente foi montar um serviço de saúde mental em Betim. A gente estava com 1000 planos, tudo certo, tudo bacana e tal. Na mesma época, estava saindo os antipsicóticos de segunda geração. Tá? A risperidona estava aparecendo, logo depois veio o Ziprexa. Eram medicações fantásticas, perto do que a gente tinha. Entendi. Por quê? Porque na rede pública a gente tinha Aldol e Fenergan. O paciente chegou agitado, a gente ceda, depois mantém no Aldol ou em algum outro desses antipsicóticos de primeira geração. Muito efeito colateral, pouca resposta, mas era o que a gente tinha, né? O que a gente mais queria? Eu quero ter acesso a essas medicações fantásticas que estão chegando. Eu tinha um paciente deprimido. O que eu tinha para usar? Antidepressivo tricíclico. Quem já tomou antidepressivo tricíclico sabe que é duro de suportar. Quais são? Dá um exemplo para a gente poder contextualizar. Nome comercial ou tanto faz? Mas porque a gente tinha, por exemplo, anafranil, clomipramina, excelente, tá? Antidepressivo. Mas é muito efeito colateral, né? A própria imipramina ou a amitriptilina, muito sono. A amitriptilina a gente usa hoje muito assim, não está conseguindo dormir? Toma 12,5 ali que você dorme, que é uma beleza. Sim. Agora, imagina eu tratar uma depressão, que eu tinha que dar 75, 100, 150 miligramas. O paciente não andava. Aí aparece o quê? A segunda geração de antidepressivo. O primeiro, o Prozac. Eu lembro da capa da Veja quando apareceu o Prozac. Eu lembro também. A pílula da felicidade. Eu lembro também. Lógico que eu queria dar para todos os meus pacientes. E você fica impotente porque você não consegue dar, né? Eu não consigo, porque o preço é absurdo. O tratamento é caro e isso traz sofrimento. A gente está brincando e rindo aqui, não é tanto brincadeira. Isso é terrível. O Ângelo, quando eu penso assim, por exemplo, para você diferenciar para a gente, empatia é isso, é quando eu sinto o que o outro sente, como você falou, eu sinto a sua dor. Sim. Né? Mas quando o médico ele precisa dar um passo a mais, eu sinto, mas eu preciso tratá-lo. Sim. Né? Então eu preciso sair só da empatia e dar esse passo para poder oferecer esse tratamento que é o indicado para ele. Quando eu tenho essa condição,
de sair só da empatia e ir para a compaixão, não sei se eu posso falar assim, de fazer o tratamento, eu reduzo a chance de eu ter esse burnout? Porque eu me sinto eficaz? Sim, algumas coisas que eu acho que aí é interessante também, essa pergunta é muito interessante. Eu estava pensando aqui em outra coisa enquanto você estava falando, mas eu estava me lembrando assim, na minha família, a gente tem umas gerações assim de médicos. Então, meu pai é médico, meu padrinho, que é o avô do meu irmão, é médico, já faleceu há mais tempo, ele já estaria, né? Eu lembrei, o avô da minha esposa, que já faleceu, ele já estaria mais de 100 anos também, foi um desses primeiros médicos, assim, né? Mas a gente ouvia muita história deles em casa, né? Tios, essas coisas assim. A forma como eles eram tratados, a forma como a população tratava, a forma como eles eram vistos, por mais pesado que fosse, a forma como eles eram recebidos e tudo, isso te dá uma gratificação enorme. Sim. Enorme. Bom, eu estou fazendo a coisa, tá funcionando, assim, estou ajudando. Porque no fundo o que a gente quer ajudar. É isso, né? Quando a gente começa a ter essas questões, eu não consigo dar o melhor tratamento para o meu paciente. A relação médico-paciente mudou muito ultimamente. Muito. Seria impensável, há alguns anos atrás, eu abrir um jornal e alguém, médico foi atacado por paciente. Médico, tentaram matar um médico, assim, porque o cara não concordou com o que uma coisa falou e foi lá. Assim, isso começa a te colocar um pouco, você dá um passo atrás, né? Cria um certo desrespeito, uma certa desvalorização, essas coisas vão refletindo. Porque o oposto ajuda muito. Mesmo quando a gente está no dia a dia, cansado, tudo, eu vou, porque é gostoso. Né? Eu falo que mesmo o sujeito mais altruísta, ele não é completamente altruísta, porque ele acaba que ele se beneficia desse retorno, né? A gente se sente bem com isso. Sim. Então, eu acho que sim, se a gente consegue dar um passo a mais, eu coloco que a compaixão e a empatia, elas estão muito em pé de igualdade, tá? A empatia te faz com que você se envolva, né? Você acaba por ter essa compaixão ou esse interesse, ou eu quero levar o melhor para o meu paciente, eu quero ajudá-lo, né? Eu sei o quanto que a vida é angustiante, eu sei o quanto que a doença é angustiante, eu sei o quanto que estar vivo é difícil. Mas veja bem, eu estou aqui, eu estou junto com você. Isso. Vamos lá, nós vamos juntos. Que em última instância é o médico. O médico tem que ser assim, né? Sim, porque a gente está aqui para isso. Essa questão da relação médico-paciente, ela tem um impacto enorme em tratamento, né? A gente sabe disso. Mas eu tive uma experiência, quando estava com 35 anos, eu tive uma arritmia cardíaca e acabei no CTI cardiológico. Eu recomendaria a todos os médicos que um dia passassem por estar do outro lado. Entendo. Você muda muito a visão, né? E foi muito gratificante, assim, porque, primeiro, algumas pessoas que me atenderam eram meus colegas, estavam de plantão. Isso já me deu uma segurança danada. Falei, pô, não vai deixar morrer não, né, cara? Assim. Depois, um professor meu de cardio foi quem fez o cateterismo. E ele foi muito tranquilo, assim, comigo, chegou e conversou. E eu estava do outro lado. Eu sei o que é você estar com a espada em cima da cabeça, sabe? Aquele fio, assim, caramba, assim. Eu te falo que, no final das contas, pouco me importava o resultado dos exames. Assim, ele me colocou numa situação tão tranquila de, nossa, estou nas mãos dele. Eu estou bem. Importante, né? Ô Ângelo, dois assuntos que eu acho interessante, principalmente voltado à oncologia.
Talvez essa fadiga, esse burnout, talvez na oncologia seja uma coisa porque você está próximo da finitude e as pessoas não aceitam, elas não querem falar sobre o assunto. Culturalmente, a gente evita falar sobre a finitude. E um outro lado é que a gente fica muito tempo com o paciente. Por exemplo, ele vem para ser meu paciente, que é muito semelhante de você, né? Ele vem para ser meu paciente agora, vai fazer um tratamento adjuvante, vai ter metástase lá daí 5 anos, então fica muito tempo e se cria um laço enorme do médico com o doente. Então são 2 aspectos que eu queria que você comentasse. Vamos lá, bem legal isso também. Assim, essas coincidências da vida, né? Eu perdi uma paciente recentemente, agora tem pouco tempo. E foi repentino. Ela teve uma trombose, fez uma embolia e foi para o hospital. Não detectaram imediatamente a embolia pulmonar. Como era uma paciente e tinha um histórico, eles acharam que ela estava inicialmente com pânico. Veja bem, ela pediu para que me ligasse, que a irmã me ligasse. Ela me liga e me fala no telefone, fala: Ângelo, estão me enfiando Rivotril aqui, não é ansiedade, eu vou morrer. Isso, sim, com uma falta de ar danada, né? Eu sei que eu vou morrer, eu estou morrendo. E, bom, desligou. Ela faleceu pouco tempo depois. Foi embolia pulmonar? Foi uma embolia pulmonar que depois eles... né? É uma das minhas pacientes mais antigas no consultório. Hoje, a irmã dela me pediu para marcar uma consulta, para a gente poder conversar. Ela está elaborando essa coisa toda da perda e tal, né? A gente acabou conversando um pouco e eu estava falando com ela como que é engraçado, né? Como que a gente se envolve e com o tempo cria esse vínculo. Sim. E ela estava lembrando, assim, a gente foi conversando assim, eu conheço mais coisas da irmã dela e convivi em coisas mais profundas e momentos da vida dela mais profundos do que muitos dos meus familiares. Eu falei isso com ela, eu falei, é engraçado, porque eu ainda estou sentindo vazio, porque foi repentino, me pegou realmente desprevenido, né? Não esperava que acontecesse. A gente tinha um nível de intimidade dentro do consultório, de coisas que a gente conversou, eu não converso com outros familiares meus, né? Então, assim, existe isso, sim, né, da gente criar muitas vezes esse vínculo. Voltando na primeira parte da sua colocação, que eu acho que é importante, que é a questão de que a gente estava conversando um pouquinho antes, e eu acho importante, assim, a Elisabeth Kübler-Ross, que é uma psiquiatra suíça, apesar do pessoal falar que ela é americana, ela não é americana, ela é suíça. E ela foi até para os Estados Unidos a contragosto. Ela estava indo para a Índia. Ela queria fazer um trabalho humanitário na Índia. Olha, esse dado eu não sabia. E o trabalho no final não vingou. E aí o marido teve uma proposta e ela vai para os Estados Unidos, para Nova York. E acompanhando o marido. Começa a trabalhar no Hospital Municipal de Nova York, que ela detestava. Ela descreve isso, ela fala, um lugar horroroso, isso é horrível, no início, né, chegando. E acredito que com os planos para ir para a Índia, fazer trabalho humanitário, né? Mas ali ela se torna uma pessoa muito importante em relação a essas questões, porque ela vai desenvolvendo o trabalho dela, ela vai se interessando, ela ainda não era psiquiatra, nessa época ela depois começa a se interessar pela psiquiatria, e ela tem já um interesse por pacientes que ela descreve como moribundos, assim, pacientes terminais, né? Mas eram aqueles pacientes que realmente os médicos já tinham falado, olha, não tem mais o que fazer, vai permanecer aqui no hospital. E eles ficavam ali isolados,
né? E ela começa a se interessar, ir lá, conversar com eles, entender o que estava acontecendo e tudo. Posteriormente, ela vai focar todo o trabalho dela nisso, né? Em pacientes que estão com doenças terminais. Não necessariamente câncer, mas um enfoque grande em câncer, mas ela tinha também muitos pacientes neurológicos, que é um trabalho um pouco diferente, porque ela fala que o câncer, muitas vezes, tinha uma diferença do paciente, por exemplo, com uma esclerose múltipla ou uma esclerose amiotrófica lateral, que ele vai perdendo o movimento aos poucos e ele chega num ponto onde ele perde completamente os movimentos e ele está consciente, né? Então, ela diferenciava um pouquinho. E aí ela percebe, ela junto com outros, nessa época ela já tinha uma equipe ali, ela percebe sim essas fases do luto, ou o que ela chamou na época de fases da morte. Depois ela revive, ela achou que esse termo não era bem exatamente isso que foi o início para ela escrever os livros famosos dela, a Roda da Vida, Sobre a Morte e Morrer. O primeiro livro dela chamava Fases da Morte. Eu tinha esse livro, depois algum paciente pega emprestado e leva, e não vejo mais. Era um psicólogo, eu sei quem Tem cobra dele. Não, mas ela descreve ali, na verdade, assim, as fases da perda, do luto. Mas ela pega com o que o paciente terminal ele está perdendo. Ele está perdendo o bem maior, a vida. Então é a maior perda, né? E ela começa a tentar entender aquilo, estudar aquilo e ver o que acontece. E praticamente, assim, o que ela fazia? Ela sentava e conversava com as pessoas. Ela ouvia, mais do que conversava, ela ouvia. Sim. O que muita gente não ouve, porque muitas vezes as pessoas chegam para conversar, mas não ouvem, né? E aí ela descreve as 5 fases clássicas, né? Isso ficou mundialmente conhecido. Sim. E tudo. Veja que dessas 5, quando a gente pega da depressão ou da tristeza, essa é uma que afeta muito o médico que está do lado trabalhando, tá? Porque aí cai naquilo que eu te falei, o sujeito deprime, ele puxa você para baixo junto, né? E tem a fase da raiva ou da revolta. Essa também é uma fase difícil de lidar, porque a gente sabe que o paciente está sofrendo, a gente sabe, só que muitas vezes ele volta aquilo para você. Sim. A raiva vem para a gente mesmo, né? E a gente tem que absorver e dar um jeito com aquilo, né? A da barganha, a da negação, são fases que são muito do sujeito ali, não influenciam tanto a gente. E tem essa fase final que ela descreve, que muitos pacientes chegavam, com ajuda principalmente, e por isso que eu acho que é tão importante o médico estar do lado, conversar, deixar, né? Que é a da resignação, ou uma resolução para aquilo, né? E ela descreve que pacientes chegavam nisso, né? Bom, mas a parte mais interessante é que o médico, quando está tratando um paciente, ele vai experimentando essas coisas também. Esse é um negócio interessante, sim. Porque eu estou um dia mais deprimido, e não necessariamente porque está contaminando, não. É porque eu estou desanimado com o caso, a coisa não anda, não está indo bem. Eu estou lidando com o luto de que daqui a pouco eu posso perder, sim, esse paciente, né? E muitas vezes eu fico com raiva. E direciono a raiva mesmo para quem estiver perto, ou para o hospital que não me fornece as coisas que eu quero, ou para o governo que não me fornece. Né? Aí você começa a entrar numa roda, né, que pode chegar nesse esgotamento aí do burnout. Se você não trabalhar esses processos, se você não der uma vazão para isso, se você ficar com isso rodando dentro de você, sim, você vai acabar em esgotamento. Sim, e o médico que está nessa fase de esgotamento, o médico ou qualquer outra pessoa, o médico mais ainda que lida com o ser humano, sim, é muito ruim, porque ele começa a tratar a pessoa do lado de forma cínica, de forma desrespeitosa, não sei. Olha, sofre todo mundo nessa história, né? Tá? Sofre a equipe. É muito Trabalhar em equipe já é difícil.
né? Não é uma coisa Sim. fácil. Sofre a equipe, muitas vezes sofre o paciente, inclusive, porque isso afeta o tratamento. Sim. Né? E diante disso, Ângelo, o que você, além de conhecimento, né, eu acho que é importante o médico que lida, né, nessas fases, conhecer a Elizabeth Kubler-Ross, conhecer os livros dela, e para poder ver essas fases da morte e se identificar. Mas o que mais que você recomenda que a gente possa fazer para nos protegermos de chegar num nível alto de burnout? Veja bem, talvez, eu não sei nem se a questão é tanto nos protegermos, tá? Eu não sei se é uma questão de eu blindar ou de eu... Mas vamos lá. Sim. Umas coisas que eu acho importantes, e aí é um pouco individual. Sim. Permanecendo ali na Kubler-Ross, eu sugeriria que os médicos lessem os outros livros da obra dela. Então vamos só, eu estou vendo aqui Sobre a Morte e Morrer, A Roda da Vida, Roda da Vida. Esse que você falou anterior. Um que eu gosto muito. E a gente vai colocar, pessoal, depois o link desses livros para que vocês tenham o nome, Elizabeth, para, né, quem quiser comprá-los e lê-los, é uma leitura muito recomendada, né, Ângelo? Um que eu gosto muito e que ela já estava numa fase que os colegas acadêmicos e outros médicos já falavam, nossa, coitada da Beth, já está ficando doidinha, ou já está perdendo um pouco, né? Ficou tanto tempo perto de pacientes, perto da morte, que já não está... E ela ri dessas coisas, ela fala, né? Ela já estava lá, sei lá, 20 doutorados, um negócio assim, né? Tem é muito fininho, bem fininho, fácil de ler, tá? Chama Morte, um Amanhecer, alguma coisa assim. Entendi. Tá? Ela trata a questão, né, da morte como uma passagem, uma fase. E é muito interessante porque ela não pega nenhuma religião. Então, ela fala, não é uma questão religiosa. Você pode ser católico, você pode ser protestante, você pode ser ateu. Ainda assim, é baseado nas experiências que eu vi, né? Com aquilo que eu estava falando, de pacientes com quase morte ou pacientes que morreram clinicamente e que voltaram. Ela foi pegando os dados, recolhendo, e essa é a visão dela. E é uma visão muito interessante. Por quê? Porque traz a ideia de continuidade. Ok, interessante. É uma ideia de que a morte não é o fim. Então, existe uma continuidade. Para onde? Não sei. Nós vamos descobrir depois. Mas isso dá uma paz mesmo, sim, né? mas por qualquer abordagem que eu fizer, existe uma continuidade. Ninguém vai me comprovar que não existe uma continuidade. Eu posso falar desde uma continuidade de que, mesmo que não tenha nada e minha consciência apagou e tudo sumiu, bom, as células que me compõem, os meus átomos, segundo a física, né? Sim. Isso aqui permanece. Eu brinco, quando eu estava em Viena, eu fui conhecer o consultório do Freud da casa. Bom, às vezes ainda tem algum átomozinho, alguma coisa dele aqui, né? Deixa eu aproveitar bem aqui. Então, nem que seja nesse conceito, existe uma continuidade, né? Então, desmontar essa ideia da finitude como uma coisa assim, puf, acabou, e acabou tudo, eu acho que é importante isso, né? Até porque a gente não tem nada que comprove isso, essa finitude, né? Então, e é uma ideia que muitas vezes esgota, é uma ideia, né? Assim, você perde um pouco do sentido da coisa. Sim, concordo. Então, assim, uma das coisas que eu aconselharia, né? Leia a obra dela, eu acho que a obra dela é muito... E, assim, eu acho que além da questão, né, das leituras, de se informar, de trazer essa teoria também, existe uma questão que eu acho que é mais prática, que eu acho que seria essencial também, é a questão de ter grupos de apoio, ou grupos de discussão, ou, né, dentro
tanto dos médicos oncologistas, como eu defendo isso para outras especialidades que são pesadas, né? E a gente tem que ventilar essas coisas, né? Então, assim, a gente sabe que o grupo apoia, né? O apoio do grupo é muito importante. Não é à toa que alcoolismo, por exemplo, a gente dá mais resultado, inclusive, o apoio do grupo, né? Então, o grupo é importante. A gente abdicou disso. Na modernidade, nessa coisa de hoje em dia, assim, a gente tem tido pouco tempo para estar em grupo, né? Só para fechar a coisa do grupo, uma coisa interessante que eu li, não sei se está na BBC, uma reportagem de algum pesquisador americano que chegou à conclusão que o ser humano é uma máquina que não foi feita para correr. Então, que ele desaconselha correr. Nós fomos feitos para sentar. Ele fala, eu não estou falando que não é para fazer exercício físico, façam exercício físico, mas caminhar é melhor para a gente. Agora, entenda, ao longo de 100, 200 anos, 200 mil anos de história do Homo sapiens, a maioria do tempo, ou a gente estava caminhando, ou a gente estava sentado em volta de fogueira. Boa. Contando histórias, conversando em grupo, o que aconteceu, como é que foi o dia, ou vamos planejar algumas coisas e tal. Isso faz falta, né? Isso te dá uma sensação de pertencimento, assim, de grupo, né? De apoio do grupo, assim. Concordo. É interessante, né, Ângelo, porque o médico, de uma forma geral, ele vai acumulando todos esses sinais que você falou, ele vai acumulando, porque ele não entende aquilo como sinal de alguma coisa que não está dando certo. E aí depois ele passa a ser paciente. E aí você pega um paciente já numa fase avançada por conta de trabalhar muito e de cada vez mais estar em vários empregos, cada vez mais com mais pacientes e cada vez mais procurando mais tarde ajuda nesses casos de fadiga emocional, de burnout, até mesmo por não acreditar que isso acontece com ele, né? 2 pontos. Sim, nós temos isso. E eu acho que é preocupante. O médico, ele tende a... Eu dou conta, eu vou mais um pouco, eu estico a corda um pouco mais. Um ponto só que você não falou é que os médicos se automedicam. Isso mesmo. Então, nós temos artigos, por exemplo, nos Estados Unidos, que eles são muito bons em estatística, não são tão bons em outras coisas, mas em estatística eles são muito bons. 50% dos médicos eles usam substâncias lícitas ou ilícitas sem prescrição, né? Se lá a gente tem esse uso abusivo, eu fico imaginando no Brasil, que é menos controlado, né? Mais... Então, isso torna a coisa ainda um pouco mais complicada, porque, por exemplo, muitas vezes o paciente médico que chega no meu consultório, antidepressivo, por exemplo, desses novos, ele já tomou todos. E aí eu olho com ele, mas quem te prescreveu? Não, eu mesmo peguei. Em qual dose? Qual dose que você usou para eu poder saber se eu vou queimar o remédio e falar, não, você não respondeu a esse remédio, ou você usou uma dose, nós não fomos até a dose máxima, ou não era a melhor medicação para você. E muitas vezes você tem pacientes que tomaram uma dose mais baixa, você tem outros que tomaram doses às vezes mais altas. E muitas vezes que misturaram as coisas. Tratar médico é difícil, hein, Ângelo? Médico é complicado, porque ele toma um antidepressivo, ele toma o ansiolítico, o benzodiazepínico, é impressionante, né? Assim, o consumo de benzodiazepínico entre médicos é uma coisa impressionante. Muitas vezes hoje, com essas medicações para déficit de atenção, ele toma o estimulante para dar conta de plantão. Veja bem, eu tenho vários pacientes que são alunos de medicina, inclusive vários da Federal. Tá? Eu acho que ninguém vai querer fazer uma pesquisa lá para saber quantos utilizam Ritalina para estudar para a prova, porque eles vão se assustar.
Então, essa coisa já começa, às vezes, na escola, né? Tem um acesso ali. Isso é complicado, né? Mas, sim, o médico ele tende a chegar um pouco mais tarde. Ele acha que esses sinais iniciais são só porque, sim, medicina é pesado, então a gente cansa mesmo. A gente acostuma desde a época, né, olha para você ver, eu estava me lembrando outro dia, minha época da residência. Na época da residência eu tinha 60 horas semanais. Geralmente as pessoas trabalham 40, né? Na residência 60. Mas eu estava casado, eu casei logo no final do curso. Então eu precisava ainda de conseguir um pouquinho de grana. Aí eu dava plantão. Então eu trabalhei durante muitos anos no início, 90 horas semanais. O ser humano se acostuma, tá? A gente dá conta. Mas a gente paga o preço depois, né? Enorme, né? Então, eu trabalhei bons anos, 90 horas semanais. Indo daqui para Betim, por exemplo, que Betim pagava muito bem os plantões, né? E minha esposa, que é neuro, também passou no concurso em Betim e trabalhava no regional também, no hospital regional. A gente também fazia essa coisa, ela trabalhava muito. Veja bem, esse início de casamento, né? A gente tinha acabado de casar ali, residência, plantão. Eu brinco que eu dormia com a minha esposa 3 noites por semana. 2 noites ela estava de plantão noturno, eu estava em casa. 2 noites eu estava de plantão noturno e ela estava em casa. A gente não conseguia coincidir. Hoje eu fico olhando e falo, cara, é um pouco demais. Na época me parecia muito comum. Por quê? Porque todos os colegas faziam isso. Então a medicina tem isso, é exigido, é pensado do médico. Não, você tem que dar conta, né? Você tem que... Você falando agora, eu lembrando aqui que eu também fazia 90 horas e que eu achava isso uma coisa normal. Mas é um perigo, né? Isso é um e perigo. mais do que isso, eu fazia em emergência, que aí sim, você tem que estar em alerta o tempo inteiro, que o paciente chega muito grave. Sim. E você já está esgotado da residência que você ficou o dia inteiro, né? Nós, no final, a gente acha que a gente sempre pode mais um pouco, né? Existe um pouquinho de onipotência nossa também nisso, né? Eu acho que o médico tem um pouco disso também. Bom, eu espero que essas gerações mais novas, pós-pandemia, as pessoas começaram a repensar a questão do trabalho. E aí cai para a medicina também. Eu espero que os novos médicos, né, o pessoal que está vindo mais novo, venha com questionamentos mais sérios em cima dessas questões. Pois é, pessoal, então, Ângelo, obrigado por estar aqui com a gente no Oncologia Sem Fronteiras, uma conversa super importante, né? Preciso colocar isso, a saúde mental, não só do médico, mas de todo profissional de saúde, para poder lidar com as dificuldades do dia a dia dos nossos pacientes que têm doenças crônicas, doenças graves. Espero que a gente tenha contribuído para que vocês, né, vendo os sinais iniciais desse estresse, dessa angústia de empatia, nesses níveis iniciais de burnout, consigam fazer esse diagnóstico inicial e buscar ajuda. E não, como o Dr. Ângelo falou, não se automedicar, o médico se automedicar. Então, muito obrigado, pessoal, por estar conosco em mais um episódio e convido vocês a nos acompanhar aqui no Oncologia Sem Fronteiras. Muito obrigado.